Bom dia! Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica, mercado financeiro e criptoativos aqui no Spotify, YouTube, Kawaii, SoundCloud, TikTok, o que mais? Fala aí. Somente isso. Somente. Hoje começamos Rádio Terra aqui... também. Aonde? Rádio Terra. Rádio TV Aparecida aí, um abraço também. TV Brasil, já que você falou isso aí, dois TV programas. Senado aí. Então, resumo das notícias aí, começamos com a Apple, que anuncia a contratação de 20 mil funcionários nos próximos anos. 20 mil pessoas contratadas pela Apple e tudo isso em um único setor. Olha isso. Hein? A gente vai revelar, e você que tá doido, pensando que setor que é esse? Você que acordou no meio da noite suando frio, pensando em qual setor que a Apple vai contratar 20 mil pessoas, você será respondido hoje aqui no Soco Matinal, juntamente com o IPCA 15, que apresenta uma surpresa positiva aí no mês de fevereiro. O que é o IPCA 15? Como sempre, explicaremos aqui no vosso programa, né? Que aumento de 1,23% e ainda assim foi positivo, né? Então a expectativa do mercado, que era 1,36, tivemos aí uma inflação alta, mas abaixo do que o mercado esperava. E isso também não alterou em nada a perspectiva anual da inflação. E também os repasses da União aos estados e municípios aumentam aí 5,2%, aumentando ainda mais o gasto público. Quando a gente compara com 2019, é um aumento de 43%. Como assim repasse da União para o Estado, municípios? Você vai entender toda essa dinâmica de poder que envolve todos os entes federativos aqui no seu programa maravilhoso aqui do YouTube, com Douglas Ribeiro aqui, que não é o Mbappé, deixando bem claro aqui, Douglas Ribeiro não é o Mbappé. Bom dia a todos, bom dia Manuel, Bom dia. Edson e bom dia Lucas também. Bom dia para sua família. Bom dia também você de casa que vai acompanhar agora o programa mais tradicional do YouTube. Sempre chama. E também aqui Manuel Neto com a gente, né? Bom dia, Bom senhor dia pra você. Edson. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Douglas. Bom dia, Lucas. Bom E dia. vamos que vamos. Com o Vamos programa mais aguardado pro mundo de criptativos. Só hoje o assunto é criptomoeda. E Lucas, dá um abraço aí pra todo mundo. O pessoal tá com saudade de você. Abraço mãe, abraço pai, te amo. Um abraço pra mãe do Lucas, um abraço pro pai do Lucas aí, como ele solicitou, né? Começamos agora com os índices aí. E você que tá assistindo o programa, não é inscrito, clica em se inscrever aqui. Clica também no botãozinho do sininho, curtir, comentar, todo mundo sabe. E ó, vou parar um pouco o programa só pra deixar claro pra vocês aqui que a gente tem um pool de programas aqui no YouTube. A gente tem, você gosta de agronegócio? A UVP Agro. Ao meu lado, Lise aqui, como sempre. Um prazer inenarrável, como sempre, estar aqui com vocês, meus queridos. Um abraço pra Canarana, começar logo o programa falando o que interessa e também puxando o preço da soja, né, Lise? Bora. Gosta de criptoativos, criptomoeda, Bitcoin? Você tem ali o Investidor Sardinha Cripto, apresentado pelo nosso querido Dudinha. E você, eu sou o Edu Ribeiro e é um prazer te receber aqui no nosso canal. Temos o Investidor Sardinha também, o canal maior aí, com o nosso pai Raul Sena. Então vamos lá, bom. Também temos aí o outro canal, qual que é o outro? O do Douglas. O do Douglas, o canal do Douglas. No vídeo de hoje, irei falar sobre como encontrar boas empresas que pagam bons dividendos. Então você aí que quer colocar, ser membro aí do canal do Douglas, o canal tá aberto, então seja aí muito bem-vindo. Tem mais algum canal nosso aí? Não, ainda não. Ainda não. Talvez Ainda um dia tenha ali da UVP Analítica, quem sabe. Será que você é spoiler? E o que é a Que UVP isso, Analítica? Bom, o VP Analytics é uma ferramenta que a gente coloca vários indicadores das empresas, como também a gente faz conteúdos ali explicando o modelo de negócio das companhias. É uma ferramenta que ajuda ali o investidor a tomar suas decisões com base nos números, também na parte educacional também. Tá me dizendo que a UVP Analítica é igual um Tinder de ações que separa as ações feias. Com selo de viabilidade. Um selo de viabilidade. Interessante. Podia ter no Tinder um selo de viabilidade também. E economizar. Vocês foram para um assunto muito complexo. Vamos lá, vamos seguir o programa aí falando de índices macroeconômicos do mundo. Vamos lá. Então, vamos começar aqui pelos índices do Brasil. A nossa bolsa está subindo bastante aqui nos últimos dias também. Tanto ali a parte das expectativas também dos estados. Isso aqui é bem interessante porque a gente tem uma expectativa de pior ali por conta da inflação, né? A gente tem ali o Boletim Focus que reúne as informações também e as expectativas do mercado. Tanto que o Boletim Focus, na última segunda-feira mesmo, estava projetando um aumento ali da inflação, passando de 5,60 para 5,65, considerando uma inflação um pouco mais alta, bem longe da nossa meta feita ali pelo CMN, né, que é o Conselho Monetário Nacional, que é de 3%. Então parece que a
o teto da meta agora é a nova meta, né? Porque ainda se o teto da meta é uma parte ali de 4,5%, é uma tolerância até 1,5 percentual. E mesmo assim ainda está acima da nossa teto da meta ali do CMN. O CMN tá parecendo Dom Quixote, cara. Ele mesmo acredita as próprias mentiras e vão contando. Porque, pô, coloca 3,5%. De 3%. 3%, com a variação aí de teto de 4,5, 4,8, 4,5, né, que seria 1,5 para cima. E já coloca o próprio cara que faz parte do CMN, né, que é o Haddad, Simone Tebet, e também tem o presidente do Gabriel Galípolo. O Gabriel Galípolo do Banco Central. O próprio ministro da Economia aí, ele tem um posicionamento dizendo que, pô, a inflação acima de 5 tá bom. Então, como se fosse assim, eu saio de uma reunião do CMN falando, é 3%. É 3%, ok. Aí eu vou e solta um comunicado logo depois, falando, entre 5 e 6 tá ok. tá difícil, né? Ele acredita, ele já tá meio complexo essa situação aí. Exatamente. E a nossa bolsa tem subido mesmo com essas expectativas negativas aí. Na parte dos Estados Unidos, a maioria dos índices estavam em baixa. Isso que é muito por conta das tarifas também, restrições comerciais. Aqui no off mesmo a gente até tava falando, poxa, eu acho que o Trump só fala em tarifa desde quando ele começou ali a sua nova administração, né? Depois dele ter tido a sua reeleição, ele só fala mesmo em restrições comerciais, proteção da economia dos Estados Unidos. Isso talvez pode ser uma sinalização de fraqueza, né? Porque, obviamente, quem é forte não precisa ficar, talvez, ali fazendo esses tipos de sinalizações. Tanto que ele até está considerando fazer manutenções ali nas tarifas de importação, tanto do Canadá como no México, e também considerando aumentar ali as restrições da indústria de chips da China. Como a gente tinha falado ontem mesmo, tanto eu e o Maria, a gente estava falando sobre essas restrições econômicas também ali na parte da China, então isso tem enfraquecido um pouco os mercados lá nos Estados Unidos. Na parte da Ásia e Pacífico, a gente teve aqui a queda da Bolsa da Ásia, as principais, né? Eu considerei aqui tanto a Nikkei, que é a parte do Japão, e também a parte aqui da Coreia do Sul e também da China. Então, por exemplo, a Coreia do Sul estava perdendo ali 0,57% e a Bolsa de Hong Kong e da China estava ali uma perca de 1,3%, como também de 0,8%. Então, o mercado asiático estava se recuperando, assim, principalmente ali o setor de tecnologia, mas pelo menos quando a gente estava pegando os dados, estava um resultado negativo. Agora aqui na parte da Europa, a gente pegou aqui os dados, os índices estavam fechando em alta, principalmente ali na parte do setor de tecnologia e também de notícias positivas ali dos acordos de cessar fogo ali, tanto da Ucrânia como da Rússia, que está se avançando ao longo do tempo. A gente até vai trazer mais informações também hoje no Soco Matinal. E na parte aqui das commodities, a gente tem o minério de ferro que estava subindo, estava se recuperando também. Isso aqui é muito engraçado, o minério de ferro está subindo mesmo com as restrições também ali da parte do Donald Trump. Só que a demanda também por aço tem subido muito ali na parte da China, né? Porque o minério de ferro é um componente, é um insumo para fabricar ferro e aço, então as siderúrgicas também da China tem puxado um pouco esse índice para cima. E aqui, para finalizar a parte de cripto, a gente teve uma queda aqui expressiva hoje mesmo do Bitcoin, estava chegando algo em torno de $87 mil, caindo mais de 5%. É uma correção natural desse setor, tem um beta maior mesmo, uma volatilidade, mas não está muito próximo agora dos 100 mil pontos, 100 mil pontos não, nos $100 mil ali da parte do Bitcoin, então isso tem tido maior volatilidade no setor de cripto. Começando agora as notícias internacionais, a gente vai começar sobre essa notícia do maior compromisso financeiro que a Apple já fez na história. São 500 bilhões de dólares americanos aí nos próximos 20 anos, tendo 4 anos, contratando inclusive aí mais de 20 mil funcionários em um único setor. Eu poderia até falar mais sobre essa notícia, mas eu tô descobrindo o quanto que Manuel é desonrado. Olha o que ele fez, ele vai lá e me tira a notícia para eu não dar a notícia, porque ele falou que eu tava roubando a notícia dele. Aí ele só me deu isso de informação. Vamos lá então. Cortou o roteiro. Você tá me jogando na fogueira, né? Cortou o roteiro. Eu vou te jogar na fogueira então. Vamos aqui. Pode aí olhar uns 2, 3 meses, porque isso aqui é um jogo estratégico do querido Manuel aqui há já 2, 3 meses. Só que ele só descobriu isso. E vocês podem validar aí. Como que era antes? O Edson, ele chegava aqui e falava, na empresa aqui, tal setor, teve essa evolução, tal, porque tá tudo destacado aqui, a gente coloca aqui, tá tudo destacado. Aí ele falava, e aí depois ele falava, ô Douglas, Manuel, o que vocês estão pra falar? A vontade de responder era falar, tenho nada pra falar, nada, você já falou tudo, pra que eu vou falar aqui? Você já pegou meus insights, aí como que você faz? Pra você não ficar com cara de taxa aqui, você só fala.
Então vamos fazer aqui a pegadinha no cara que fazia a pegadinha com a gente. Só que ele não combinava. Então aqui agora já tá combinado. Não é vagabundo. Não, olha isso. E aí o bom é que ele foi cortando de pouquinho em pouquinho até hoje que eu percebi. O Manuel é o tipo de cara que vai colocando caco de vidro na comida pro cara morrer no longo prazo, cara. Ele é isso, cara. Então, vai lá, não tenho mais o que falar. O baixão da seguridade do mercado financeiro ocidental. Isso então, aqui se chama protecionismo. Você não era Os Estados liberal, Unidos não quer fazer isso, o Trump não Olha quer. aí, olha Quando aí. se fala aqui, ó, no bolso de cada um, isso aqui é pra você entender. Todo mundo fala de livre mercado, tananã, mas a hora que tá começando a doer no bolso aqui, tem um famoso protecionismo. E linkando com essa notícia da Apple, por que isso tá acontecendo? O querido Tim Cook, ele teve recentemente uma reunião com Donald Trump e ele já quis trazer ali um indício que a empresa mais valiosa aí do mundo, essa empresa americana, está trazendo a parte da produção para dentro do ambiente interno ali dos Estados Unidos. Então vai ter aí uma fábrica com cerca de mais de 23 mil metros quadrados ali em Houston, que vai ficar pronta até 2026, que vai ter mais ou menos essa quantidade aí de funcionários de forma direta, que vai atuar basicamente no setor de inteligência artificial, seja ali na parte de pesquisa, desenvolvimento, engenharia de software e semicondutores, que hoje vamos dizer assim, a moda do momento, é a tendência. Então a gente está vendo que a inteligência artificial vai fomentar positivamente o crescimento da economia aí no longo prazo. Pode ser que nos próximos meses a gente tenha aí um processo de correção natural desse mercado, mas no longo prazo é muito compra o setor de inteligência artificial e principalmente setores ali dos semicondutores. Então a Apple está focando muito nessa questão em específica e também está querendo ser protecionista no sentido de não ter que pagar ali aquelas tarifas que o Trump já prometeu em relação à produção feita em ambiente externo, principalmente na China, que hoje é uma das maiores fontes aí das fábricas da Apple. Então, trazendo isso aqui para dentro do ambiente, para dentro não, né, que não é no Brasil, no ambiente interno americano, você conseguiria fugir dessa implementação dessa tarifa dos Estados Unidos sobre produtos ali chineses e, ao mesmo tempo, você ficaria ali com a imagem positiva perante aí o nosso querido tupetudo ali dos Estados Unidos. Então, é um ponto positivo e, sem dúvida nenhuma, vamos ver também como que isso vai fomentar as outras instituições, porque a Apple está fomentando também um fundo de manufatura ali, aumentando a sua aposta, que até o presente momento estava ali apostando cerca de 5 bilhões ali na parte de investimento em profissionais qualificados para o setor, e ela dobrou, chegando aí a 10 bilhões agora também a sua participação nesse fundo. Então, no longo prazo, deve ter aí boas colheitas aí para essa gigante americana. Maravilha aí, ó. E também temos aí o Donald Trump, né, que afirma estar disposto a fazer um acordo econômico com a Rússia aí, visando acabar com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Junto a isso, a gente tem um posicionamento bem incisivo do Emmanuel Macron, né, que é o presidente da França, que lidera o bloco econômico junto com a Alemanha ali, né, o bloco econômico da União Europeia, deixando bem claro que a União Europeia precisa se unir para não deixar a Ucrânia cair. Será que acordaram tarde demais, Douglas Ribeiro? Acordaram muito tarde, né? Depois que a OTAN... Porque a OTAN tem a maior parte do financiamento vindo também pelos Estados Unidos. Então isso, de alguma forma, trouxe um poder também nas negociações com o Donald Trump. Então, assim, pega de surpresa todo mundo, porque o Trump ele tem um interesse maior nas negociações junto à Rússia, principalmente depois que a Rússia conseguiu pegar ali umas localidades bem estratégicas ali na parte da Ucrânia, né? Por exemplo, se a gente for pegar aqui os minérios, porque o Trump ele quer negociar com a Rússia muito por conta dessa parte estratégica de extração de minério ali das regiões que já são localizadas dentro da Ucrânia, mas que foram conquistadas pela Rússia. Eu peguei aqui um dado mesmo de uma região bem estratégica mesmo, que fica aqui na região sul da Ucrânia, que o minério extraído de Dnipro-Dnipro, na região de Zaporizhia, tem mais de 60% de ferro na composição do minério de ferro, e é muito cobiçado. Então isso faz com que, antes da guerra, essa localidade já era bem estratégica e a Rússia já tinha muito interesse em conquistar essa localização. Tanto que, por exemplo, na época antes da guerra mesmo, antes de ter aqui o conflito militar, essa região destinava mais de 200 milhões de euros ali de exportação ali para a Ucrânia junto a outros países. Por exemplo, países que eram parceiros comerciais da Ucrânia nessa época, era a Eslováquia, República Tcheca e Áustria. Então, assim, o mercado tem projetado o seguinte, o Trump ele tem maior interesse no acordo com a Rússia,
E, claro, para fazer um acordo com a Rússia, obviamente ele tem que ceder algumas coisas que envolvem também a guerra. Então, às vezes, ele está se aproximando mais do Putin e deixando um pouco o Zelensky de lado. E como ele tem a maior parte de financiamento dentro da OTAN, que era a parte ali que destinava grandes recursos, além de financeiros, como também a parte militar, acaba que ele tem poder de barganha para negociar junto com a Rússia e também poder para negociar junto com a União Europeia. Porque a União Europeia sempre deixou de lado essa parte militar, tanto que se a gente for pegar, imagina, ninguém fala de exército da Alemanha, ninguém fala de exército da Itália, ninguém fala de exército da França. Basicamente são trabalhos voluntários. Então o poder mesmo militar vinha mesmo do Ocidente, vinha da parte dos Estados Unidos. Então isso aqui mostra mesmo a postura da nova gestão do Donald Trump, está se aliando mais com a parte ali da Rússia para tentar se favorecer também junto com essa nova exploração de minério de ferro, que é uma parte bem estratégica que tem nas regiões ali da Ucrânia. Ô Douglas, aqui abre um debate muito mais amplo também, né? Tem um teórico que em 1919 escreveu um livro interessante, né, o Mackinder, que ele determinava que quem tomasse o Heartland, né? O que era o Heartland? É ali aquela onde está Moscou e o oeste, o leste ali da Europa, né? Ou seja, se a Rússia se aliasse juntamente com as potências ali do leste europeu, aquilo seria o Heartland. E esse teórico de geopolítica, né, o Mackinder, ele determinava, assim, na teoria dele, que quem dominasse ali esse Heartland, né, esse pedaço da Ásia mais o leste europeu, assim, com o poder daquela localidade, também conseguiria pegar toda a outra faixa, né, que é a Europa, o sul da Ásia e chegando até o Pacífico, e assim conseguiria opor-se contra qualquer outro tipo de potência, seja naval, como os Estados Unidos, nas Américas. Então esse é um conceito que ele vem acompanhando toda a geopolítica desde 120 anos. Você pega a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foram conflitos que terminaram, e até a Guerra Napoleônica, foram conflitos que, de certa forma, oprimiram a Rússia a voltar para não conseguir pegar todo o leste europeu. O mais próximo que a gente teve isso foi quando a Alemanha ali, ela conseguiu pegar toda a parte do oeste europeu e poderia chegar ao ponto de se aliar com a União Soviética, porque já tinha o pacto de não agressão ali na Polônia. Se isso ocorresse, de acordo com a teoria de Mackinder, eles dominariam o mundo como um todo, porque não teriam uma força suficientemente grande para conseguir invadir aquele território. Então, mesmo que a pessoa tivesse ali, Estados Unidos, você tinha o Canadá, você tinha as próprias Américas aqui, se tivessem poder bélico suficiente naval, não conseguiria atacar porque é um espaço geográfico muito difícil de ser penetrado. Então, faz muito sentido depois, busquem entender um pouco sobre Mackinder e essa teoria. Essa teoria determina que as alianças anglo-americanas, você pega ali Grã-Bretanha, Estados Unidos e todas as ilhas, né, ao redor desse Heartland, elas sempre precisam unir-se contra uma possível dominação total desse Heartland através de Rússia e leste europeu. Isso ocorreu na Primeira Guerra Mundial, ocorreu na Segunda Guerra Mundial, inclusive trazendo a Rússia contra a Europa, né, na época. Mas agora é um posicionamento que fica exatamente contrário de 120 anos de história. Porque é Estados Unidos se unindo juntamente com a Rússia para deixar a Rússia, talvez, cada vez mais pegar uma parte do leste europeu. Então, assim, é uma teoria que ninguém nunca vai saber se vai dar certo ou não, se realmente faz sentido essa teoria do Heartland, mas é interessante, cara, é um posicionamento totalmente diferente. É quase como se as três potências, Rússia, China e Estados Unidos, estivessem partindo um pouco da influência sobre o mundo, né? É como se a bipolaridade entre o mundo tivesse sido rachada em três e deixa agora que a Europa se vire de alguma forma. Concordo com isso, discordo com isso? Não, é só uma teoria e faz sentido você, através dos seus dados, aí, chegar a uma conclusão sua, né? É uma pessoa muito boa de você estudar sobre essa parte mais de geopolítica, pode procurar, por exemplo, o professor Rock, né? Ele explica muito sobre Mackinder, sobre essa teoria do Heartland aí, bem interessante. É só uma provocação pra gente não pegar sempre recortes muito pequenos da história. Nos últimos 10 anos tá acontecendo isso. Ok. Mas na geopolítica do mundo, a história ela é escrita em lentas páginas de longo prazo, né? Então faz sentido esse até a história da Rússia com a Ucrânia, né, vem de muitos anos mesmo ali, porque que existe talvez essa tara da Rússia em querer recuperar a Ucrânia. Tem por ter ali um laço bem distante, mas tem ali de questão histórica entre ambos os países. O Rus de Kiev já salvou o Rus de Moscou, por exemplo, quando você volta lá na história antes do Império Russo e tudo mais. Então, é uma história muito mais antiga do que 10, 15, 20 anos agora.
Não, perfeito. E a gente está falando assim, quando a gente mensura Estados Unidos, Rússia e China, a gente está falando de 3 países que crescem ainda mesmo com toda essa conjuntura econômica. Quando a gente pega o bloco europeu, a gente está falando já vai fazer mais de anos que a gente tem falado isso, desde o ano passado mesmo, a gente tem falado da estagnação econômica do bloco europeu. Você vê, a Alemanha mesmo, que era o motor de crescimento da Europa, tem passado por maior dificuldade. Então, os Estados Unidos também está se aliando, não se aliando, né, mas assim, está se aproximando de países que também crescem mais. Tanto que a União Europeia não ficou sozinha nesse tipo de debate, né, já correu para tentar fazer ali acordos, principalmente com o Mercosul. Só que hoje o mundo está mais voltado também para o leste asiático, como também no leste europeu, que tem as maiores taxas de crescimento, né? Agora, a gente tem que acompanhar muito essas questões de sanções que os Estados Unidos fez com a Rússia, porque uma das sanções era muito por conta ali da limitação das empresas de energia e gás também, a Gazprom mesmo, que é uma das maiores empresas da Rússia, sofreu muito com embargos também comerciais. A Rússia saiu do maior sistema financeiro que existia, também é o SWIFT, né, que Sim. depois ficou muito famoso, então tem que ver como é que vai ser essa parte também das sanções. E também teve muitos oligarcas russos que também tiveram seus ativos dentro dos Estados Unidos como se fossem embargados, assim, não existia mais os ativos ali dentro dos Estados Unidos, existia o ativo, claro, tangível, mas na sua propriedade não. Então a gente também tem que aguardar como é que vai ser essas sanções, porque o Putin, ele é um líder político estratégico, né? A gente sabe que ele vem da KGB, que era como se fosse ali a parte de inteligência militar também da União Soviética, antiga União Soviética, então ele também não vai conseguir ceder essas negociações apenas tendo a paz também ali na Ucrânia, mas também ganhando poder de barganha em relação a outros acordos também. E um ditador, ele nunca pode dar um passo para trás. Se você governa algum estado ou uma coisa com mão de ferro, você não pode demonstrar fraqueza em nenhum momento. E perder um conflito é uma fraqueza, então ele não pode perder publicamente, entendeu? Acho que uma coisa interessante também, só para se alongar nisso aí, né? Quando a gente pensa na Europa tentando se fazer um posicionamento unido como bloco econômico, não é porque a Europa quer fazer isso, né? Não é porque a França quer se juntar à Itália, à Alemanha, é porque a Europa precisa. A Europa, ela precisa se locomover frente a essas grandes potências como bloco. Por quê? Apesar de toda a influência histórica, a Europa ela tem poucos habitantes sozinhas. A França tem ali 68, a Itália tem 58, Reino Unido 68, você pega a Alemanha, 84 milhões de habitantes. Então, são países pequenos em quantidade de pessoas, comparado com a China, comparado com os Estados Unidos, comparado com a Rússia. Agora, o bloco econômico e o bloco político e territorial europeu já tem 740 milhões. 740 milhões é pelo menos metade da China, já consegue ter frente à Rússia, aos Estados Unidos, já vira um bloco econômico considerável. Só que o problema é que a gente vê que a Europa não consegue ter uma coalizão de decisão, né? Ela não consegue unir-se, inclusive em cada país isoladamente, quanto também como um bloco econômico frente a fazer algum movimento geopolítico ali. Então, é uma peça de Lego partida em pedaços. E indo agora para as notícias nacionais, então foda-se o mundo, agora é Brasil, né? A gente vai falar sobre IPCA 15. Iniciando o que é o IPCA 15, né? É a prévia ali dos 15 dias. E também agora a notícia que só o Emanuel vai dar. Emanuel, porque eu não posso dar mais notícia nenhuma. Por quê? Porque você tirou a porra da notícia. Mas tem ainda a manchete, você pode falar a manchete ainda. Eu vou ler manchete agora. Eu não vou ler essa porra. Aí, toma essa notícia. Você aceita isso, Lucas? Eu não aceito não, o cara não quer bom. dar nem mais a Vou ler introdução da manchete. Não, pior que a manchete era assim, ó. A manchete da notícia era: IPCA 15 surpreende positivamente com um aumento de inflação de 1,23. Aí eu fui na mesa do Emanuel ali. Falei, Emanuel, como assim? Surpreendendo positivamente se a gente tem uma inflação só no mês de fevereiro de 1,23%. Aí ele me vem com a outra resposta que ele vai dar aqui para vocês, para mostrar o quanto que apesar de uma subida de 1,23% no mês de fevereiro, ainda é uma notícia positiva para o mercado nacional. Ainda vamos colocar mais lenha na fogueira então. Você é a maior subida para o mês de fevereiro desde 2016, quando registrou 1,42, a gente registrando esse 1,23. E você fala, pô, subiu pra caramba, desde 2026 é o maior aumento para fevereiro, por que isso aconteceu? Por que o mercado está levemente positivo? Até o Ibovespa estava tendo um bom comportamento no dia de hoje. Basicamente, expectativa, é o que a gente sempre fala.
mercado vive de expectativa. Já tinha precificado um IPCA 15 agora para fevereiro de aproximadamente aí 1,33, tinha algumas casas que falavam 1,36, outros 1,38, então você ficou ali abaixo dessa expectativa. Muito por questões ali da gente não ter um aumento tão considerável, tanto na parte de energia e nem também na parte de educação, apesar desse ser um calcanhar de Aquiles, porque se você for comparar o IPCA 15 de fevereiro com relação ao de janeiro, nessa mesma escala aí de janela, do dia 16 do mês anterior até o dia 15 de hoje, então você viu que na parte ali de janeiro a gente teve ali aquele bônus ali da hidrelétrica ali de Itaipu, então isso influenciou positivamente para a gente ter uma inflação menor em janeiro, só que esse bônus já não se replicou em fevereiro, e ao mesmo tempo você pega nessa janela também a questão aí dos gastos escolares e também com as mensalidades, tanto de escola como de faculdade, e tudo voltado ali para a parte de educação, aumentou bastante. Se você tiver filho aqui e puder compartilhar com a gente, você vai poder falar quanto que teve aí de aumento, como que isso aí está impactando no seu custo fixo e no seu dia a dia. Então, basicamente, a gente teve esse aumento muito expressivo nessa parte em específico, tanto na energia, como também ali nos gastos com educação. E tanto que a gente for olhar agora para os últimos 12 meses do IPCA 15, a gente já ficou fora da banda, a gente está com um anualizado aí de 4,92, então ficando fora ali do 4,50, que é mais ou menos hoje aí que o Douglas falou que está considerando meio que como um meta padrão ali, porque o mercado e o governo já está entendendo que essa meta aí da inflação já não vai ser possível, não vai ser factível. Quando a gente olha para o núcleo do IPCA 15, principalmente olhando ali para a média, em relação a janeiro e fevereiro, teve uma queda de 0,66 para 0,62 e ficando assim dentro dessa meta aí de anualizada de 4,48. Mas existe uma grande pressão sobre a parte ali dos serviços e principalmente boa parte das casas aí voltada para a parte de análise econômica ainda estão precificando uma inflação acima dos 5%. Alguns falam em 5,8%, 5,5% e nos cenários mais extremos, igual uma casa de uma sigla aí com duas letras, está precificando aí 6,1%. Então, isso é algo aí que a gente tem que ficar atento. E, ao mesmo tempo, a gente deve ter início aí de retração econômica a partir do segundo semestre. Então, vai gerar mais lenha na fogueira, apesar de ser um dado positivo, mas a tendência é que a inflação volte ainda a ser um problema ao longo aí dos próximos meses de 2025. Chama na inflação. Agora indo para outra notícia nacional aqui, é sobre os repasses da União frente a estados e municípios que sobem 5,2% aí no mês de... A gente está falando de qual mês? Não, foi em relação ano contra ano. Ano contra ano. E quando você olha para 2019, 2024, a gente está falando de um aumento de 43% aí. Ao que deve ser esse aumento de repasse? Lembrando sempre que esse aumento de repasse, mesmo sendo União frente município e estado, contribui diretamente para o aumento de gasto público, né? Porque a arrecadação ela leva em consideração o ente federativo e não o país como um todo. Exatamente. A gente está falando de 2019 porque depois de 2019 teve uma diferença muito grande ali da composição das despesas, né? Porque cresceu bastante. Você teve o repasse, mas é claro, o repasse só vê um percentual maior por conta das despesas também ter ficado muito acima também da média. Antes de começar sobre a parte dos repasses, primeiro a gente tem que entender qual que são esses repasses, qual que são esses fundos, né? Primeiro tem o FPE, que é a parte dos estados, e também tem o FPM. FPE é o Fundo de Participação dos Estados, então, ou seja, a União faz a repartição ali para os entes federativos, né, na parte ali da parte dos estados. Geralmente eles pegam um percentual do IR e do IPI. IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado e IR mesmo é o Imposto de Renda, mas que é mais voltado também para duas fontes de renda, né, tanto a parte de pessoa jurídica como também na parte de pessoa física. Só que o que acontece? Essa ideia aqui de repasse dos fundos, isso aqui é muito para reduzir as desigualdades fiscais entre as regiões, favorecendo estados com menor capacidade de arrecadação. E aqui é um grande problema, porque a gente tem um pacto federativo que tem estados que produzem mais, só que recebem menos. Então, por exemplo, tem estados que contribuem com R$10, por exemplo, para a União, só que recebe apenas R$1 de retorno, porque tem que fazer repartição com estados que são menos favoráveis, né? Ou seja, tem maior sensibilidade, às vezes não consegue produzir tanto. Tanto que tem até economistas mesmo que tentam buscar formas até de fazer uma nova mudança nessa repartição, porque é como se a gente está dando um prêmio para um estado que é ineficiente.
Então, isso acaba prejudicando um pouco e isso, na verdade, atrai mais desigualdades do que simplesmente acabar com elas. E aqui na parte da parte aqui da participação dos municípios, isso aqui já é para as prefeituras, que também é uma parte do imposto de renda e também do IPI, e a ideia também é diminuir também as desigualdades de vários municípios. Agora, isso aqui é um detalhe interessante, né? A gente tem muito município aqui no nosso país. Então, às vezes, seria mais eficiente alguns municípios pequenininhos se unirem, né? Porque aí você consiga... Aí você falou verdade. Porque assim, porque imagina, às vezes tem prefeitos de cidades tão pequenas, às vezes, imagina, vereador de uma cidade muito pequena, de menos de 5 mil habitantes, não faz tanto sentido, né? É um gasto muito grande, então seria mais eficiente você fazer acordos ali entre os municípios para tentar já ter ali uma base de políticos mais, ter uma união também, né? Porque isso pode contribuir também com novas políticas mais eficientes. Mas voltando aqui na parte, a gente falou agora na parte dos repasses, agora a gente também vai falar um pouco aqui da parte das despesas. Quando eu estava lendo a notícia, eu percebi algo muito curioso, tanto aqui na parte dos governos regionais, porque na notícia fala que as despesas dos governos regionais é superior às da própria União. Isso me gerou muita curiosidade, porque como que um estado ou um município gasta mais do que a União? Faz né? sentido. Não faz sentido. E a gente foi trazer aqui porque qual que é o motivo, né? Por exemplo, vou falar sobre dados aqui, ó. Despesas primárias dos estados e municípios somaram 631 bilhões no terceiro trimestre de 24, superando 515 bilhões da União. Então, ou seja, toda a União, a gente está falando da parte ali dos impostos federais. A gente está falando da parte ali que tem a maior, onde tem os ministros, enfim, onde tem a maior concentração dos gastos públicos é menor do que os estados e município. E aqui tem uma dinâmica que dá para entender aqui os motivos. Quando a gente vai entrar aqui na parte... antes da PEC da transição, em 2023, existia o teto de gastos. O teto de gasto ele foi feito ali na gestão do Michel Temer, junto com o economista Henrique Meirelles, agora eu lembrei, junto com o ministro Henrique Meirelles, que eles limitavam o crescimento das despesas públicas. Então, por exemplo, você poderia aumentar os gastos públicos mediante a inflação do ano anterior. Então, você tinha um limitador dos gastos. Já nos municípios não existe essa mesma política. Então, às vezes, por conta que não existe essa política de eficiência, de contenção dos gastos públicos no município e nos estados, acaba que, às vezes, eles se tornam tão endividados que eles pegam o empréstimo da União. Tanto que, por exemplo, eu peguei aqui percentuais de estados que são muito endividados. Por exemplo, o Rio de Janeiro, ele, em 2020 mesmo, ele tinha um percentual de 319% de dívida líquida corrente dividido por receita. Então, imagina. Caramba! Impossível pagar quase. Impossível. É uma dívida quase que impagável. Depois ele conseguiu se reestruturar, conseguiu diminuir um pouco essa dívida, muito por conta também de perdões que vinham da União, e agora está com uma relação 197, ou seja, para cada R$1 de receita, ele deve R$1,97 para a União. Então isso acaba que isso se torna insustentável também a máquina pública. Se a gente for pegar aqui Minas Gerais, um percentual aqui de 162%. De cada R$1 que ele faz de receita líquida corrente, ele tem uma dívida ali, tanto uma dívida pública, de R$1,162. Então aqui já é um pouco insustentável. Agora aqui na parte da PEC, agora só uma curiosidade mesmo, a gente falou dos tetos de gasto, agora a gente vai falar da PEC de transição, que depois vê essa nova administração do governo Lula. Você pode gastar mais, mas também tem um limitador. Você pode gastar mais se mediante ao crescimento das receitas. E é algo que na teoria faz sentido, mas a gente sabe que na prática isso não tem acontecido muito nas últimas anos, né, da gestão do governo Lula, porque acaba que tá tendo muito gasto público. Então aqui nessa notícia só traz mesmo a ineficiência que a gente tem sobre as nossas políticas públicas muito voltadas aqui na repartição, né? A gente faz uma repartição já no início que vai para os estados que não são tão favoráveis, né? Ou seja, não produz tanto para receber aquele recurso e às vezes você não tem um limitador ali nas despesas de gasto. Então isso também compromete ali a parte federal, que é o mais importante do nosso país. Douglas, muito bonito o papinho que você fez, mas está sendo muito insensível. Porque você tem que pensar que, por exemplo, chega ali ano de eleição 2026, o prefeito do município ele precisa ali fazer uma contratação de uma banda tipo Jota Quest para fazer um show no município. O pessoal precisa de alegria. Você chega no final do ano aí, como que eu vou conter os gastos em fogos de artifício numa virada de ano no meu município? Como que eu vou me reeleger assim? Assim, é insensível. Como é que você acha que o Jota Quest vai ser? Como que vai ter Jota Quest, cara? Paula Fernandes vai cantar onde? Não faz sentido.
E aí, só adendo aí na notícia insensível que o Douglas trouxe aí sobre corte de gastos de governo. Olha que interessante, né? A gente tem 5.571 municípios, né? Contabilizando também Fernando de Noronha e Brasília, né? Então o IBGE conta essas duas. Temos 5.571. E dentro desses municípios, 117 deles têm menos de 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. Para você ter ideia, tem alguns casos aqui, como Serra da Saudade, em Minas Gerais, que tem aí 854 pessoas. A gente tá falando aí de 262 quilômetros. É o quintal da casa do Manuel aqui, que tem dinheiro pra caramba. Então olha que engraçado. Pensa aqui, 864 pessoas pagam tributos para tentar bancar um sistema judiciário, um sistema administrativo com prefeito, vereadores, aspones e tudo mais, para gerir 864 pessoas. É um prédio. Um prédio de 30 andares tem mais pessoas que o município. É como se um prédio tivesse que ter toda a estrutura administrativa de uma cidade sendo bancado pelo próprio prédio. Sabe? Junta, vira o distrito de outra cidade. Eu acho que a gente poderia diminuir muito mais isso, porque vocês entenderam, não faz sentido você ter uma sede administrativa sendo bancada através de impostos por pessoas que não têm condição de pagar isso, porque são poucas pessoas. Exatamente. E às vezes são municípios que são deficitários. Não consegue ter um resultado eficiente. E aqui na notícia fala que esses municípios que são deficitários é o que mais recebe os fundos, né, de repartição fiscal, né, que é a parte das receitas. Então, assim, é uma conta que não fecha, é uma conta que realmente deve ser revista porque fica insustentável. Imagina só, eu sou um pior da minha lista e eu recebo mais dinheiro do que o melhor da minha lista. Então. É como se eu tô pagando pelo mau serviço. Então, é um pouco complicado mesmo pensar nisso. E agora, então, leitura dos comentários do vídeo anterior. Acelera. Quantos minutos aí? 36 minutos? Tá dando Não, vambora. Fazer um filho até final do ano. Caio César aí disse, o bom desse jornal é que basicamente é uma conversa entre amigos, mais notícias de macroeconomias. Esse é o objetivo. Temos aqui o Probert, uma dúvida. O cartão da VP paga ou não paga anuidade? Depende. Se tu for quebrado, tem que pagar a anuidade. Se você tiver dinheiro, tá tranquilo. Acho que o primeiro ano tem isenção lá, dependendo da renda e as escolhas que você faz. O cartão do BTG, aqui a gente tem junto com a VP, é justamente, você consegue colocar todos os pacotes que você quer. Quero desconto em cinema, coloca. Quero, os sei módulos, lá, né? ponto livelo. Você pode modular do jeito que você quer aqui, porque a gente acredita que você faz as melhores escolhas para você. Temos aqui, a Exchange não é carteira, regra número 1 para trabalhar com cripto. Verdade, o Dungeon Beat, alguma coisa. E aqui teve uma notícia muito boa aqui, um comentário muito bom do John Wesley, que ele disse, não é uma pergunta burra, dominam bem o mercado financeiro, mas quando chega a hora de falar sobre cripto, só groselha. Token é token, um vale para realizar determinadas funções dentro de um sistema blockchain já formado. E a USDT, por exemplo, é um token dentro da blockchain da Ethereum, que representa dólares digitais. Boa explicação. Já a criptomoeda é uma moeda consolidada na rede onde ela opera. O ETH é uma criptomoeda da rede Ethereum. Por mais que ela se baseie na blockchain do Bitcoin, ela tem a sua própria rede. Assim como o Sol da rede Solana, apesar de ser baseada também na rede Ethereum. E aí, por outro lado aqui, o Vai Motora defendeu aqui a gente falando, né, não conhece bem o mundo cripto, mas ouvindo a explicação deles e lendo também a sua, ambas são muito similares. A blockchain sendo um sistema de negociação, o ambiente, o token como ativo, moeda de troca, e um sistema, e esse possuindo valor financeiro. Exatamente. Então aí, a gente explicou ontem, talvez ficou mal explicado, pareceu que não foi boa explicação, então o que a gente faz aqui no VP? Existe coloca aqui, ó, como que fica na tela? Não sei. Vai ter um card aqui na tela de um vídeo da UVP Cripto, onde o Dudinha explica exatamente a diferença entre criptomoeda e também ali o que é um token. Saiba a diferença, saiba a diferença entre criptomoeda e token. Então você vai lá no vídeo, você vai ter a explicação direta pelo Dudinha, que é especialista no mundo cripto aqui. Feito, acabou. Comentário, mais um comentário aí? Só da Nessa 220 aqui que ela falou, quando vocês falam que o ouro não dá ré, quer dizer que é garantido que se eu comprar o ouro para manter para a vida, se eu precisar dele daqui uns 20, 30 anos, ele valerá mais do que agora? Garantido? Não tem. Você não tem nem garantia que você vai estar vivo daqui 30 segundos. Então, o ouro é a mesma coisa. Só que quando você olha para a história e você utiliza o ouro ali como um possível parâmetro para uma base monetária, aí sem dúvida nenhuma. É só você vai olhar o último parâmetro de ouro que a gente teve ali, o fracasso de Bretton Woods ali em 1971, Olha. Era de 1 para 35. Então, uma onça ali do ouro valia 35. Quanto que está equivalente hoje? Já está quase $3.000 aí. Então, a gente vê o ouro aí muito mais como um ativo, talvez, para se tornar como
algo de uma base monetária. Mas isso aí é um papo filosófico que eu não quero entrar, senão a gente vai sair daqui só no dia de amanhã. E se ofendendo ainda ao final, o que é sempre valoroso aqui, porque a gente respeita a ofensa como forma de comunicação. Inclusive, há 2000 anos atrás, você vê lá, tinha pessoas sendo enterradas com ouro. O ser humano já valoriza ouro há muito tempo. Então é isso, esse foi o programa aí, finalizando o programa de hoje. Quer mandar um abraço pra todo mundo aí, Douglas Ribeiro, só pra finalizar bem? Não, eu quero agradecer mesmo pelos comentários. Eu vou fazer a minha próxima programação, na minha próxima participação, na verdade. Eu vou responder aqui o Wilson Matheus Santos Souza, que fez uma pergunta muito boa sobre fundos imobiliários. E vou responder com mais critérios aqui de análise, porque ficou muito boa. Então, obrigado mesmo pelos comentários, que têm ajudado muito aqui no nosso programa mais tradicional da TV brasileira. Maravilha aí. Principalmente da TV Aparecida.